Boa tarde, pessoal. Muito obrigado aí pela audiência de vocês. Peço aos que ainda não estão inscritos no nosso canal, por favor, se inscreva, junte-se a nós. Nosso evento aí está sendo construído por vocês, supermercadistas, especialistas, fornecedores de prestadores de serviço. Todos são bem-vindos a participar do nosso evento. Você que quer receber os nossos conteúdos, receber notificação dos nossos conteúdos, por favor, também acione o sininho para ser notificado toda vez que a gente lançar vídeos. E se gostar dos vídeos, por favor, dê o seu like. Estou aqui com dois especialistas e também uma supermercadista. A Varlete é dona de um supermercado, o Supermercado Oliveira. São 5 filiais, são 5 lojas. Também é contadora, tem um escritório de contabilidade, faz o serviço para o seu supermercado também. Sim. E para outros supermercados. Usar o microfone. Sim. E aqui do meu lado temos o Fabrício, que é da Mix Fiscal, que deu uma aula ontem sobre os temas mais variados de tributação. Obrigado. Prazer estar aqui mais uma vez. É uma satisfação, meu irmão. Eu que agradeço, nós que agradecemos a vocês, porque agora esse momento é realmente um bate-papo. Nós estamos chegando agora na virada do ano e os nossos empresários, supermercadistas e até empresários de outras áreas vêm com a dúvida. Será que eu mantenho a minha classe, como é que se fala? É tributação? É o simples? A onda agora, nesse finalzinho de ano, é regime de tributação. Regime, né? De tributação. Onde é que eu vou me enquadrar? Né? Que caixinha que eu vou entrar? Né? Fico no simples, vou para o presumido, lucro presumido, vou para o lucro real. Exatamente. Eu garanto que essa é a top 3 que a Varlete ouve todo dia que ela vai trabalhar. É ou não é? Eu queria até fazer uma pergunta antes para a Varlete, antes disso. Qual o momento lá na tua empresa, né, como todo supermercadista inicia muito pequeno, vai crescendo, qual o momento que vocês decidiram, vou trocar aqui a minha forma de tributação? Foi principalmente quando você vai realmente para os números, né? Porque não adianta você achar. Você tem que realmente fazer cálculos e, em cima dos cálculos, das análises que são feitas, isso te dá uma clareza para saber realmente qual você vai lucrar mais. Porque esses 3 tipos de opções que a gente tem, Simples Nacional, lucro presumido, lucro real, tem muitos empresários, às vezes, eles têm a percepção que o simples pode ser muito simples e muito mais lucrativo por conta até do nome simples. Mas, realmente, há um grande engano, aí, principalmente para a área de supermercados, porque o simples a gente sabe que ele tem alguns benefícios, mas nem tanto para essa área de supermercados, porque a gente tem muito crédito e débito em outras tributações e muitos outros benefícios que compensa muito mais a gente trocar a tributação e ir realmente, provavelmente, para o lucro real. E aí também tem que entender o momento do empresário, né? Porque também tem que ter uma série de entendimentos da parte dele, de mudança de hábitos. Um dos hábitos que a gente vê que acontece muito lá, assim, em empresas que são pequenas e estão se tornando maiores, é que mistura tudo, né? O que é do empresário, pessoa física, do que é do empresário, pessoa jurídica. E isso, quando você realmente entra em outra tributação, isso tem que ter um olhar muito diferenciado, muito com uma intenção muito analista para entender que não pode ser misturadas as coisas até para ter uma melhor clareza do seu negócio. E você acaba atendendo outros supermercados além do teu? Sim, temos. Que bacana, isso é muito bom. Muito obrigado. Fabrício. Acho muito legal a gente aproveitar um pouquinho daquilo que a gente estava ouvindo agora há pouco, né? O Haddad estava mencionando sobre um processo de amadurecimento dos colaboradores, e esse mesmo processo acontece com as empresas. As empresas também vão passando por momentos de amadurecimento. Então, o varejo, quando ele abre as suas portas, ele começa pequenininho, ele começou com uma lojinha, uma portinha pequena, e ele vai amadurecendo. Talvez, se você falasse, não, o melhor regime para você vai ficar no lucro real, todo supermercado tinha que ficar no lucro real, você quebra a pessoa. Ele ainda não tem o amadurecimento para conseguir se estabelecer com todas as rotinas, os processos, com a organização que ele precisaria para permanecer no lucro real. No entanto, depois que ele começa a amadurecer um pouquinho, e ele já tem corpo, ele tem equipe, tem colaboradores que já sabem o que fazer, conhecem seus papéis, aí então ele tem que pensar como que ele vai sair do simples, porque vai chegar em um momento, o simples vai servir como um impedimento para o crescimento dele.
falávamos ali atrás, né, a Varlete e eu, falávamos assim, existe uma crença limitante em algumas pessoas que faz com que elas, às vezes, prefiram permanecer pequenas, prefiram permanecer no simples, com medo do desconhecido. Eles entendem que aquilo é melhor ele ficar escondidinho, pequenininho, do que efetivamente crescer e se profissionalizar. Eu creio que todo varejo que começou um dia pequenininho sabe como é essa história, esse caminho de amadurecimento. E vai chegar um momento que você, quando sai do simples, vai precisar escolher, e todo mundo diz assim, não, vamos para o lucro real. Não, de fato, muito provavelmente, o lucro real vai ser o seu destino final. É uma questão da gente entender o caminho, se ele está no momento de amadurecimento suficiente para aquilo, e também se o negócio dele é um negócio padrão. A gente presume que supermercado é tudo igual, que varejo é tudo igual, mas não é. Você tem toques individuais, você tem oportunidades locais. Às vezes o sujeito ele consegue trabalhar muito bem com hortifruti, consegue trabalhar muito bem com áreas que podem aumentar a margem dele. Às vezes é até provável que um lucro presumido caia bem. Então existem assim momentos e circunstâncias que a gente vai precisar avaliar para efetivamente ouvir a resposta dos números e não das nossas próprias crenças e não dos nossos próprios pré-conceitos, né? A gente já define antes de olhar os números. Isso não funciona. A gente precisa conhecer a realidade de cada empresa vai contar a sua história, os números dela vão falar onde é melhor, em que caixinha é melhor ela ficar. Né? E aí a importância do contador, porque o contador normalmente e provavelmente é uma pessoa de confiança, uma pessoa da comunidade, da cidade. Aqui nós estamos com essa oportunidade aqui de falar para todo o Brasil e tenho certeza que muitos moram, o estabelecimento são cidades pequenas e que não têm tantas opções de contabilidade, empresas de contabilidade. E aí utilizam as pessoas conhecidas para buscar essa informação. Devo ir, não devo ir? E esse papel do contador de passar, é o teu momento ou não, é fundamental. Queria que a Varlete, que já atende há muito tempo o setor, contasse alguma experiência que teve aquele supermercadista ou aquele mesmo varejista de outra área, que na hora de tomar a decisão, o que fez toda a diferença foi a confiança no contador. Sim, já acontece seguido, né? O cliente chega no escritório, às vezes clientes já recorrentes, ou às vezes também vêm de outros colegas, né? E é fundamental, principalmente quando é cliente nosso, realmente ter esse olhar e esse cuidado para quando a gente está atendendo e ele prestar atenção nos números que a gente está apresentando, porque muitas vezes eles têm uma vida paralela, né? Às vezes o empresário costuma ter uma vida que não quer mostrar para o contador, também tem disso. Então a gente sabe um pouquinho do perfil de cada um, sabe um pouquinho assim dessa realidade e tenta trazer para ele para essa nova realidade, né? Olha só, você tem essa situação e se a gente trazer toda ela para cá, mostrando através de análise, através de números, através de resultados, que nem agora a gente está para virar o ano. Então, uma análise tributária é fundamental e em cima da realidade, não em cima do que, às vezes, alguns ainda, principalmente quem está no Simples, enviam para nós, né? Então, quem já não está no Simples, já tem uma outra realidade, uma outra concepção e a gente consegue lidar melhor com a situação. Mas quem não está, a gente tem essa extrema dificuldade. E é onde a gente consegue pegar com eles, através da confiança, os dados mais assertivos possíveis, para fazer um cálculo em cima de uma nova realidade que ele possa estar mudando, para ter um novo ano totalmente diferenciado, né? Agora vem vindo 2021, extremamente essencial, e é o momento dele trocar essa posição, né? Bom, eu vou para um novo regime, fico neste regime, o que é de melhor vantagem? Mas também que dê segurança para ele, né? Porque também não adianta trocar, que nem o colega bem colocou ali, ele trocar assim, tá, então eu quero trocar porque só olhando o resultado final, mas está todo bagunçado, a equipe não está preparada, né? A gestão da empresa não está bem organizada, e aí a gente tem que também ter um pouco desse dom para entender toda essa complexidade do cliente ali, falando com ele, trazendo ele para a realidade, não só olhando para o número final,
final, mas também trazer ele para prepará-lo. Não somente nesses últimos 2 meses que faltam, mas a gente tem que fazer esse trabalho bem antes, inclusive. Já vai conversando com o cliente, vamos para essa realidade aqui, vai ser interessante para você, mas você tem que se preparar. Talvez trocar o sistema, talvez contratar novas pessoas, trocar outras pessoas, e ele entender que isso vai ser melhor para a empresa, mas a gente não faz assim em 2 meses. Né? Tem alguma fórmula, não sei se é possível isso, questão de faturamento, ver agora com esse meu faturamento, estou prevendo que o ano que vem eu vou faturar um pouco mais. É interessante mudar em cima do faturamento? Só olhando para o faturamento, não, né? Toda uma complexidade de cálculos, porque a gente tem 3 aí tributações que a gente tem um olhar diferenciado para cada uma delas. Não só o faturamento te leva para essa decisão. É a complexidade do custo fixo, o custo variável, quanto que você representa as compras versus as vendas, quanto que você tem de folha de pagamento. Então, é uma série de complexidade, né? Com um momento um pouco mais longo e com alguns cálculos aqui que a gente possa mostrar na tela, dá para demonstrar melhor isso. Mas só olhando o faturamento, assim, a gente pode ter uma previsão, mas não é uma decisão de momento, né? Tem que olhar todos os números realmente, custos, folha de pagamento, como que realmente ele trata hoje dentro da empresa dele a gestão do negócio lá, aquele outro ladinho que às vezes pode estar escondido. Então, toda uma complexidade. E aí é importante não deixar para os últimos 2 meses para fazer isso, né? É importante quando a gente que já tem o cliente lá, que já observa que ele tem uma grande capacidade de mudar, já vem se trabalhando uns 6 meses antes. Olha, daqui a pouco trocar o teu sistema, porque daí não dá um aporte todo que ele tem, né? Tem um sistema muito precário. Então, há todo um estudo tributário em cima de produto, né? Que o colega com certeza vai abordar muito bem ali, falando sobre cada detalhe, quanto que as margens que ele ganha, tem tudo isso, né? Então, é importante ter bem esse olhar assim, com um tempo de qualidade. Eu escuto muito no setor supermercadista, no nosso setor aqui, eu quero virar lucro real porque o meu colega está no lucro real e está muito satisfeito. Existem alguns critérios que eu acredito que a gente pode abordar aqui, que são, eu vou dizer assim, são pontos sensíveis no varejo. São pontos, ouso dizer assim, muito sensíveis no varejo. Você tem, por exemplo, às vezes você quer ir para o lucro real, mas esquece que você pode ter algum problema entre a declaração da pessoa jurídica e a demonstração da origem da receita da pessoa física. Esse é um problema clássico que a gente precisa contornar e resolver e conseguir demonstrar a origem. Às vezes a pessoa tem um padrão de vida muito bom e não consegue demonstrar isso do ponto de vista fiscal. A gente precisa conseguir demonstrar. A operação tem que ser saudável do ponto de vista econômico, mas também do ponto de vista contábil e fiscal. E a gente, então, acaba usando os recursos, pensando no melhor regime, inclusive quando você pensa em como corrigir uma exposição desse tipo, do patrimônio pessoa física com a pessoa jurídica. Existe um outro ponto de sensibilidade, que é o estoque. Então, conseguir alinhar o estoque, às vezes as pessoas não percebem, mas o fisco ele consegue ter uma ideia muito boa de qual é o estoque que aquela empresa deveria ter. Ele consegue ter uma ideia muito boa só a partir dos SPEDs, ele já consegue ter uma ideia muito razoável. Muito razoável. Porque você parte do seguinte pressuposto: eu declaro o meu SPED, o meu estoque, em fevereiro, eu declaro o meu estoque em fevereiro, e eu passo o resto, que é o estoque de janeiro, né? Eu declaro ele em fevereiro e passo o resto do ano declarando tudo que eu compro e declarando tudo que eu vendo. Ora, se eu sei o que eu tinha, tudo que entrou e tudo que saiu, eu sei o que vai sobrar. Então, quando você olha do ponto de vista fiscal, você tem uma movimentação, e do ponto de vista contábil, uma outra completamente distinta, você precisa pensar muito bem como fazer para corrigir essa distorção entre o que acontece do ponto de vista fiscal para o que acontece do ponto de vista contábil. Para quem está no simples, ainda existe uma outra distorção, que é o movimento financeiro versus o movimento fiscal. Isso também acontece direto. As pessoas vêm com um movimento financeiro completamente falando outra língua do que o que está no fiscal. Isso é um absurdo, não pode, é uma exposição enorme.
Então, toda vez que alguém vem e vai dizer assim, eu vou começar um novo ano, eu quero uma nova análise, vai muito além de só olhar o faturamento, além até de só olhar o lucro, você também precisa descobrir quais são os pontos que você vai precisar resolver. Quais são os pontos que aquele planejamento vai precisar resolver? Eu preciso fazer um planejamento tributário que, sim, otimize a minha carga tributária, mas resolva o meu problema de estoque. Eu otimize minha carga tributária, mas consiga demonstrar a origem do meu patrimônio ou da minha renda na pessoa física. Ou ele consiga ainda resolver a diferença, a distância que tem entre o movimento financeiro que eu tenho no meu banco e o movimento que eu estou declarando do ponto de vista fiscal. Então, eu creio que são análises e são pontos de sensibilidade que a gente precisa considerar toda vez que a gente vai fazer uma análise para mudança de regime, ou mesmo se você já está no lucro real, mas chegou num ponto em que você tem essas distorções, você precisa tratá-las. Passou do tempo em que isso ficava escondido e que isso era algo que você poderia ir empurrando. Hoje em dia não dá. Você precisa tratar, você precisa refletir. E agora eu jogo uma bola aqui, uma proposta, né? Eu acredito que o planejamento tributário e a contabilidade, ele tem uma importância, uma relevância muito maior do que só resolver problemas para o fisco. Mas ele tem uma relevância, ele pode vir a ter uma relevância muito maior quando você aproveita os dados para usar a tua contabilidade como uma ferramenta a mais de gestão. Eu creio, acho que ontem falávamos com o Adriano, estava aqui agora, né? Isso, e falávamos assim, o Strider, e falávamos assim, olha, existe uma diferença entre aqueles que prosperam e aqueles que ficam estagnados, né? E a grande diferença é a gestão. E existe uma ferramenta fantástica de gestão, que é a contabilidade. A contabilidade, ela pode servir como uma ferramenta de gestão poderosíssima. O mundo inteiro usa a contabilidade como ferramenta de gestão. No Brasil, nós tivemos um histórico muito perverso de hiperinflação, de falta de sistema, falta de controle, falta de fiscalização. Então, a gente teve muita sonegação e muita inflação, o que impedia que a gente pudesse olhar para a nossa contabilidade e enxergar a nossa empresa. A gente enxergava qualquer outra coisa, menos a nossa empresa. Então, a partir de agora, a gente tem todas as condições de fazer uma contabilidade que sirva efetivamente não mais só para o fisco. Ele não é eu pago o escritório, eu vou pagar o escritório da Varlet para ela poder gerar uma guia para o fisco. Isso é o pior absurdo que poderia ter. Ela tem que pagar a Varlet para que a Varlet possa contribuir com o conhecimento que ela tem, com a visão que ela tem da loja e aquilo que o balancete, o DRE, aquilo que o fluxo de caixa está demonstrando, está conversando com ela, e ela vai poder providenciar uma série de respostas usando esses demonstrativos para as dúvidas que o dia a dia gera no supermercadista. Está na hora de eu expandir? Exatamente. Ontem falávamos sobre isso. Está na hora de expandir? Está na hora de eu abrir uma nova loja? Está na hora de eu buscar um financiamento? Vale a pena eu pegar esse financiamento? Eu preciso dele? Vou descontar título? O que isso vai me resolver? Você consegue tirar uma série de respostas a partir da leitura da contabilidade. Eu preciso contratar mais, preciso contratar menos, preciso diminuir minha operação, eu preciso investir em sortimento diferente, eu preciso... Quais são os problemas que eu tenho no meu negócio? Até em cima disso, queria até aproveitar, colocar como experiência real aqui da Varlet, dos supermercados Oliveira, é que se a contabilidade teve esse papel na hora da expansão, porque nos últimos anos vocês estavam com, recentemente, 2 lojas, passaram para 5 lojas. E é uma tomada de decisão que, vamos dizer, que treme as pernas de qualquer empreendedor. Como é que foi isso? Foi uma negociação assim que foi bem desafiadora, né? Mas com base nos números que a gente já conhece do mercado, foram negociações de mercados que já existiam. Quantas lojas vocês tinham? Como é que foi essa trajetória? Eram 3 lojas, né? E aí nós adquirimos 2 no ano de 2018.
Então, nós tínhamos já 3 andando, né, e adquirimos 2 no ano de 2018, no finalzinho ali do ano, a gente fechou com 2. Eram lojas que já estavam andando, então você já tinha uma previsão de quanto se faturava naquela região, naquele espaço de loja, até por metragem quadrada, tudo, né, já se tem um conceito, questão de indicadores de número de funcionários, lucratividade, e aí se fechou o negócio, então, 2 lojas praticamente no mesmo ano, com previsão já do conhecimento que a gente tinha e olhando também para dentro dos indicadores que se tinham também daquela loja, daquele espaço, daquele momento lá, daquela região. Porque cada região, às vezes, dependendo do número, metragem quadrada, nem sempre dá o esperado que a gente imagina, né? Mas com os números que já se tinha, também foi possível fazer uma pré-análise daquela realidade ser possível e até ser aumentada, né? Então foi consultada a contabilidade, com como certeza. o Fabrício falou. Tem que ter o olhar na contabilidade para você fazer essa análise, não só, eu vou olhar para a minha loja que eu já tenho aqui numa região e vou para outra e é a mesma coisa. Não, você tem que ter aquele olhar lá. Claro que quando você vai para um negócio novo, numa outra região, embora sendo o mesmo ramo, e você olhar essa outra documentação, você também tem que ter uma margem ali de erro, né? Porque você não sabe o quanto está correto ou o quanto pode ter de distorção, né? Mas, com conhecimento agregado, com a análise que foi feita, é possível se ter o aproximado, assim, a certeza que o negócio vai ter sucesso, que o negócio vai dar certo, inclusive pelo conhecimento que já se tem também do mesmo negócio, né? E a contabilidade foi fundamental para essa análise, né? Olhando o demonstrativo de resultado, conectado com o balanço, conectado com os números, indicadores que a gente já pretende de espaço de loja, o conhecimento que já se tem da loja. Então, daí foi fundamental assim para fazer a análise e fechar o negócio, né? Então, até vamos aproveitar, Valete, que tem essa experiência aí real e recente. Muitos supermercadistas a gente tem observado que estão expandindo, estão ou ampliando a sua loja, comprando terreno ao lado, ou até mesmo comprando outras redes, ou pegando terrenos que estavam parados e construindo suas lojas. Tem uns ainda que estão em dúvida. O que tu sugere para todos esses, além da contabilidade, esse olhar que você deu ali de conversa, vai ou não vai? Deixa um pouco de razão e vai com a emoção? O empreendedor, né, o empresário, na verdade, ele às vezes ele dá um passão assim, né, sem muito pensar. A gente da contabilidade já é mais um pouquinho retraído, né? Meu esposo, que faz parte da sociedade lá da empresa, e ele já é mais assim, né? Da emoção. Da emoção. E a gente dá uma segurada aqui para ter um olhar realmente assim, será que isso vai afetar o fluxo de caixa? Você tem o tempo necessário para realmente aquela loja performar, porque sempre quando troca, a gente sabe que, né, a gente pode ter algumas surpresas. Então, será que não é importante fazer um investimento e ter o olhar, o quanto que esses juros vai representar também versus o teu faturamento, para esse investimento, para não diminuir o teu fluxo de caixa, para não sangrar ali, para você não ter que estar com algum desespero depois. Então, esse olhar contábil a gente sempre tem que ter, né? Não só você olhar um negócio e vai que dá. Mas é importante essa dupla, né? Tem que ter, assim, eu não aconselho a você ir sem o teu contador, a você ir sem nenhuma pré-análise, porque realmente depois você pode dar uma passada a mais, assim, por essa empolgação do empreendedor que todos eles têm, e daqui a pouco realmente você não fazer o cálculo correto, não fazer um orçamentário correto, que é importante você também ter também um orçamentário para investimento, um orçamentário para tudo que você vai gastar, e aí você encaixar dentro da realidade. Se der ruim lá, você deixa aquela margenzinha, não vai sofrer, né? E você talvez observar a possibilidade de, desses novos investimentos, você daqui a pouco nem usar o capital próprio, você realmente pegar investimentos para que dentro de uma capacidade que a loja vai maturar, ela própria se pague, né, o investimento que ela está fazendo. Está pensando em abrir mais lojas? Sim, sempre. Então vem a oportunidade, vocês avaliam. Sim. Só que interessante, e a gente observa isso, né, Fabrício? Isso é natural, né? Isso é natural. Quando você conhece os seus números, e você vê que ela descreveu 2 coisas. Ela conhece os números dela, da prática, e ela conhece o benchmark. Ou seja, ela vai comparar cada oportunidade com o benchmark. Então, ela vai olhar assim, bom, esse aqui está com X reais de faturamento por metro quadrado. Aqui eu acho que tem um espaço, um elástico para eu puxar e pode ser muito bom. Ou então, eu acho que o custo dela está muito elevado, eu consigo diminuir esse custo, eu vou fazer boas negociações, eu consigo diminuir
a minha proporção entre compra e venda, eu vou aumentar a minha margem, ela está com uma margem de 25, eu vou para 28, enfim, você consegue descobrir pontos de melhoria e você já, quando resolve, quando você decide comprar ou não, você já tem o seu plano de ação debaixo do braço, você já sabe onde você quer chegar, quais são os pontos de melhoria. E até, de novo, as lojas não são iguais, você tenta colocar o seu DNA. Toda vez que você assume uma loja, é importante que você coloque o seu DNA. Então, existem lojas que gostam de trabalhar com um mix muito reduzido, porque ele acha, não, só vou trabalhar com o que gira, só vou trabalhar com o que vende muito. Então, eu não vou comprar produtos que ficam parados, eu vou cortar do meu mix de produtos aquilo que não gira, enfim. E tem gente que acha que não, que a força está no mix, a força está em ter muitos produtos para vender, eu não vou ter muito estoque, mas vou ter um pouquinho de cada, enfim. Então, é o seu DNA que é importante que você já saiba. Quando você avalia um negócio, você já tem que pensar, quando eu implantar o meu DNA, quais são os números que eu vou enxergar nesse balanço? Quais são os números que eu vou enxergar no DRE? Quais são os números que eu vou enxergar no fluxo de caixa? Qual é o ROI, o retorno sobre o capital que eu vou investir no meu estoque? No meu estoque do açougue, no meu estoque da mercearia. Você pode ir decupando isso para entender onde você deve investir mais ou menos para aquela loja. Por isso que eu digo, você tem um potencial absurdo de análises dentro da sua contabilidade, dentro dos seus próprios números, para que quando você assuma uma nova loja, você não assuma fazendo um voo de avião, voo visual. Eu costumava pilotar. Eu gostava de pilotar e gostava de pilotar teco-teco. Você só voava voo visual. E é muito legal voar voo visual, você está enxergando tudo, e muitos empresários fazem isso quando tem a sua primeira loja. Eles operam a loja com voo visual. Menino, tira aquela caixa dali, repõe aqui, tira esse negócio, olha, vamos melhorar isso daqui, está com fila, abre outro caixa ali. E você consegue pilotar a loja porque você está enxergando o que está acontecendo. Quando você resolve abrir uma segunda, você perde essa oportunidade. Você já não pode mais pensar em fazer voo visual, você precisa agora ter instrumentos. A grande questão é, muitos empresários jamais foram ensinados a ler esses instrumentos. Acho que esse é um grande papel da contabilidade, ensinar e traduzir aqueles números, aqueles instrumentos, aquele painel do avião todo, traduzir aquilo para que o empresário que tem essa animação, que tem essa alta energia, Ontem falávamos do DISC, ele tem um D lá em cima, ele precisa dessa explosão para conseguir avançar, para conseguir tirar as ideias do papel e fazer acontecer as coisas. Mas ele precisa fazer isso com um plano na mão. Esse plano, o contador consegue ajudar demais, ele consegue já mastigar os indicadores, dizer quais são os caminhos que ele precisa seguir, as armadilhas que ele precisa fugir. Então, quando você avalia as oportunidades, você já consegue ir desmontando várias armadilhas e já chega na nova loja com um plano de ação pronto. O risco fica muito menor, Eu até queria saber, qual é o dia do contador? Qual é a data? Tem uma data, né? É 22 de setembro. 22 de setembro. A gente vai fazer uma reprise desse painel aqui, desse nosso bate-papo no dia 22 de setembro, porque estamos prestigiando e valorizando o contador, porque realmente ele faz um papel, faz toda a diferença na hora de uma tomada de decisão e constantemente. Por isso que é importante ter um bom contador e é que nem médico, eu acredito. Se você está desconfiado, vai outro, faz uma consulta com outro, veja se realmente está no caminho certo ou não, para não ter surpresas. E às vezes a surpresa vem tarde demais. Um bom contador salva uma empresa. Um bom contador salva uma empresa. Quebra. O ruim quebra. O ruim quebra. Como é que me conta essa tua experiência? Bom, sempre foi você a contador do Super Oliveira? Não, nós tivemos outros profissionais ali envolvidos por uma questão familiar, e até por uma segurança assim no lar, digamos assim, porque a gente costuma às vezes levar muito o trabalho para casa e aí acontece alguns, desacordos assim. Então a gente achou por bem por um tempo não ser eu, então por um tempo não foi. Foi outros colegas, passamos aí por 2, 3 colegas, e depois, com alguns cursos que eu fui fazendo e aprimorando, inclusive nessa área pessoal, a gente conseguiu unir o útil ao
agradável. E aí, hoje, é bem tranquilo. A gente toca a empresa como a parte contábil, toca a empresa como empresária e depois toca a vida profissional ali como esposa, né, no ambiente no lar, sem ter aquele estresse maior assim de levar o trabalho para casa, né? Então, hoje é possível ter esse equilíbrio. Que bom, porque existe o contador e alguns escritórios são muito amplos, atendem muitos tipos de varejo. E o supermercado é um varejo diferente, ele tem várias indústrias ali dentro e que merece atenção em cada uma. Temos lá o açougue, tem muito trabalho em cima do açougue ali, de tributação, temos ali a padaria, que pode vir pão congelado, pode vir fabricação própria, cada um tem um tipo. E aí eu venho, até para a gente tocar um pouquinho, mas mantendo o mesmo assunto, a questão da classificação fiscal. Esse desafio que o contador tem de se manter sempre atualizado para que pague certo, corretamente. É o grande desafio, né? É um grande desafio, dentre os muitos que o contador tem e que a loja do supermercado tem, um deles é a classificação fiscal. E isso a gente pode ver, tudo começa com o cadastro. Tudo começa com o cadastro de produtos. Eu preciso controlar o estoque do quê? De um produto que eu preciso fazer primeiro o cadastro dele. Eu preciso agora fazer análise de custo, enfim, tudo começa com o cadastro. Você começa errado, você vai errado o resto da vida. Então, a análise do seu cadastro ela é fundamental, inclusive quando você vai analisar qual vai ser o impacto que eu vou ter no meu simples, se eu tiver no lucro presumido, se eu tiver no lucro real. Se você não souber o que você vende e a classificação disso e como você tributa cada um desses itens, a chance que você tem de tomar uma decisão ruim é enorme. É enorme. E o grande problema é que você tem... A gente sempre foi procurado, né? Eu brinquei que a Mix Fiscal nasceu ouvindo o supermercadista, né? A gente nasceu de ouvir a necessidade do varejo, e essa grande necessidade era exatamente essa. Eles falavam assim, olha, me ajuda, porque quando chega para o escritório de contabilidade, eu já emiti os cupons. Então, o fato gerador já aconteceu, o contador, a única coisa que ele consegue me ajudar agora é tentar daqui para frente corrigir alguma coisa. Só que você está secando alguma coisa com a torneira aberta, né? Porque todo dia você está cadastrando produto novo. O varejo ele vai cadastrar o quê? 150, 200 itens novos todo mês. O médio, né? O pequeno e médio, imagina um grande, muito mais. Então, você tem produtos novos sendo cadastrados, você tem mudança de NCM, agora virou febre isso, né? Agora resolveram mudar a NCM de batelada de novo. Agora muda CEST, FECP. Gente, a gente atende o Brasil inteiro, vocês não têm ideia do que muda de produto, de entendimento. Muda entendimento. Às vezes, a própria Secretaria da Fazenda de um estado que tributava de um determinado... Não mudou a regra, muda o entendimento dela. Ela mudou a posição que ela seguia. Então, alguns diziam assim, não, carne temperada é de um jeito, mas se for cru é de outro, se não for temperada é de outro. E por muito tempo falavam, não, mas o temperado deixa sem tributar mesmo, está tudo certo, vai dar tudo certo. Você tem uma série de itens que tem o que eu brinco, assim, uma zona cinzenta, e não é uma zona cinzenta por falha na interpretação. Às vezes as pessoas falam assim, não, legislação é tudo interpretação. Não, gente, não, é bem menos do que parece, tá? A tributação dos itens é bem menos interpretativa do que parece. O grande ponto é que você precisa entender como que o fisco vai exigir de você, qual é o posicionamento dele em relação à interpretação daqueles itens. No final, é para ele que você presta contas. Então, o que a gente faz é exatamente tentar ajudar nesse grande desafio. Uma loja tem lá 10, 15, 20, 30 mil, a gente já chegou a atender gente com 200 mil itens. Aí eu brinquei assim, não, você deve estar com um cadastro muito antigo, né? 200 mil itens, deve estar com um cadastro antigo. Aí ele foi lá, pegou o SPED, me deu o SPED para mostrar que ele estava movimentando 200 mil itens. Era um absurdo, eu nunca tinha visto nada igual. Imagina você começar a classificar isso, eu começo do item 1, 2, 3, 10, revisei o 300. Bom, quando eu cheguei aqui, o primeiro já mudou de novo. O terceiro já tirei de linha. Já entraram mais 20 itens novos. O desafio ele é constante, ele é constante. Por isso que se a gente não usar tecnologia, se a gente não usar compartilhamento de dados, a gente não consegue sair
não consegue secar esse chão com essa torneira aberta, né? Eu queria até aproveitar e fazer uma pergunta, que, já que tem as informações, a Varlete é supermercadista, sim. Você muda a operação em função da tributação? Por exemplo, a questão lá da padaria ou do próprio açougue. Se eu vender de determinada forma, eu vou pagar X imposto. Então, eu prefiro vender de outra forma para que eu pague menos imposto. Chega a algum ponto de fazer isso? Não adotamos esse perfil lá na empresa, tá? Até porque, como a gente tem um escritório contábil bem grudadinho ali, a gente não costuma adotar esse perfil. É sempre analisado com base realmente em que setor que está. Se é rotisseria, né? Porque você pode vender uma pizza congelada no mercado e você pode vender uma pizza assada para consumir na rotisseria. Então, são coisas diferentes. Então, fica classificações diferentes, fica em grupos diferentes. E aí, isso é que quando faz isso, acaba até dando uma confusão, né? Você está lucrando mais aonde, daí você está só com um olhar lá no imposto, mas toda a parte da empresa ali ficou bagunçada com relação à análise. Vou fazer mais pizza congelada, vou fazer mais pizza assada. Não, acabou. Não, você não consegue fazer uma análise mais aprofundada. Então, eu não aconselho a fazer esse tipo de atitude, né? De você pegar um único item e você ter vários setores diferenciados e tá fazendo com o NCM que daqui a pouco dá a entender que você vai pagar acho que menos. Pela pergunta foi que se você deixaria de fazer uma mudança, você faria uma mudança, você muda a operação em função da tributação, então, pelo que eu entendo também, seria mais ou menos em cima disso. Eu deixo de vender a pizza congelada e só vendo a pizza. Não. Tem que manter os dois, mas tem que saber o custo. Sim. Tem que entender que uma vai ser cobrada por um preço e a outra. Sim, com certeza. E ainda mais conforme a operação que você vai fazer, o anúncio que você vai fazer, porque nem sempre você vai conseguir, daqui a pouco, vender 200, dependendo do espaço, claro, né? A gente tem rotisseria lá. Então, daqui a pouco eu quero vender 500 pizzas assadas, eu não tenho nem espaço para vender 500 pizzas assadas, mas eu tenho espaço para vender 500 pizzas congeladas. Então, você tem que ter esse olhar. Né? Se eu consigo vender 500 pizzas numa tarde, né, em uma hora, sei lá, e eu não consigo daqui a pouco vender 500 pizzas assadas naquele ambiente. E são preços diferentes também. E isso vai da tua estratégia também, o que você quer fazer, né, dentro do mercado. Agora nós estamos lá de Black Friday, então você quer ativar esse produto aqui, você quer ativar aquele outro, você quer chamar que público para dentro do teu negócio. Então tem toda uma estratégia também de marketing por trás, uma estratégia de atrair mais clientes, não só voltado para esse do consumo, mas todos os outros produtos que você tem dentro do mercado. Então, tem que ter esse olhar para esse marketing, para como você vai trazer mais clientes para dentro da loja. Então, é muito relativo só pensar num itemzinho. Isso. Até aproveitando, continue mandando perguntas e eu vou passar para o Fabrício, que atende tantos supermercados. Já viu ou outras áreas, né, que deixaram de fazer? O que acontece é o seguinte, às vezes você consegue ter uma opção. Vou tentar traduzir dessa forma. Você consegue ter uma opção para você desenhar a sua operação de forma que ela seja menos onerosa possível. Então, por exemplo, existem alguns estados no Brasil em que você tem, por exemplo, o pão francês. Se eu vender o pão francês, se eu assar o pão francês na minha loja, eu tenho uma tributação, mas se eu comprar ele já assado e só revender, eu tenho uma outra tributação. Então, tem gente que usa essa diferenciação para definir se ela vai assar ou não vai assar dentro da loja dela. Então, esse desenho da operação, eu vou montar uma unidade, uma central, eu vou revender para todas as lojas, enfim, eu não vou fazer isso dentro da minha loja, eu vou constituir uma empresa à parte que só faz isso, especialista em panificação. Enfim, então você consegue definir a sua operação, redesenhar a sua operação baseado no efeito fiscal ou no efeito tributário que você pode ter. Isso acontece, por exemplo, há algum tempo atrás você tinha uma diferenciação na tributação do hortifruti em São Paulo. Se você estivesse beneficiando aquele hortifruti, você deveria, então, tributar. Se você não estivesse beneficiando, então você não precisaria tributar, ele era isento. Então as pessoas diziam assim, então não vou mexer com isso. Não é questão de você não beneficiar para não tributar. É questão de, se você for beneficiar e você vai vender isso beneficiado, não venda como se ele não fosse. Você considere, então, a tributação, considere as distinções
para a sua aplicação de margem, que a sua margem reflita o seu custo fiscal, inclusive, não só o seu custo de mão de obra, o seu custo da compra do insumo, mas que ele reflita também o seu custo fiscal. Então, quando você vai tomar uma decisão, vai desenhar uma operação, você pode desenhar ela tomando uma série de fatores, como marketing, mercadológico, demanda local, o que o meu público quer, se o meu público ele gosta de já comprar pronto, se ele gosta de comprar para ele mesmo preparar. Depende do seu público, você vai definir a sua operação, mas, sem dúvida, um dos fatores para você desenhar melhor a sua operação é o fator tributário. Você consegue otimizar isso se você desenhar a sua operação ou usar como um dos critérios para desenhar a sua operação o fator tributário. Então, vamos até aproveitar, então, até seguindo na mesma pergunta, fiquem à vontade de fazer mais perguntas, e a parte, vamos dizer, da estrutura da empresa. Imóvel próprio, energia própria, contratar frotas externas de veículos, tudo isso tem uma incidência diferente, né? Se é lucro real é de uma forma, se é lucro presumido é de outra. Vocês, lá no supermercado de vocês, como você é contador, observa isso aí, vocês fazem algumas mudanças em cima disso para ter menos impostos para recolher? A gente faz a cálculos, né, em cima de, daqui a pouco, se tem um carro, você tem um carro alugado, às vezes pode beneficiar mais, às vezes, nem sempre, mas às vezes pode beneficiar mais. Então, dependendo o quanto você usa, né, essa série de situações, porque um carro que você compra próprio, ok, você tem depreciação, tem algum crédito de ICM, mas o quanto tempo ele vai te retornar, né, pela depreciação? Às vezes, dependendo, você pode até pegar uma depreciação acelerada, mas esse custo tem que ser levantado. Se vale a pena você ter o próprio por conta desses benefícios fiscais e quanto tempo ele vai te retornar pela depreciação, ou se você vai ter um alugado e isso vai ficar uma mensalidade fixa, mas tem que botar na balança qual dos dois, dependendo da tua operação, dependendo do quanto você usa, dependendo desses benefícios que retorna, para ver qual que fica melhor. Tem situações que compensa você alugar um carro e tem situações que não compensa alugar um carro, assim como os prédios também. Temos um prédio próprio lá, que já foi construído da base, pequenininho, que nem começamos, e depois todos os demais são alugados, né? Os demais já têm pontos que já eram de outros supermercados, então deu uma continuidade e é alugado. Então, tem situações que realmente é preferível você ter esse custo, mas depende do quanto estamos falando também. Porque você pega um mercado e vai pagar, sei lá, 200, 300 mil de aluguel, poxa, será que vale a pena? Ou vale a pena você investir num imóvel e você ter garantias, enfim, uma série de outros retornos fiscais que tem em cima, né? Então, tem que ser analisado no detalhe, dependendo da negociação que vai se fazer. Perfeito. E mais uma pergunta aqui. Até foi respondida, mas eu vou repetir, já que surgiu agora. Sou simples, vendo entre 200 a 300 mil. Tenho 150 metros quadrados. Devo mudar para o lucro real? Tem que olhar os números, né? E aí, Fabrício, tu também, o que tu acha disso? A resposta que as pessoas mais ouvem de mim é assim, depende. Depende, claro. Agora, a grande chance é que, se ele está faturando entre 200 e 300, é que ele vai pagar muito imposto no Simples Nacional. Agora, isso eu estou falando de valor a ser recolhido. A grande questão aqui é, ele está preparado para dar o próximo passo? Isso também precisa ser levado em conta. Então, aqui entra aqueles critérios que eu estava olhando. Bom, ele tem como demonstrar todas as coisas? Ele tem um sistema capaz de registrar o movimento dele? Às vezes pode parecer muito evidente, muito simplista, mas as pessoas, às vezes, eu já cheguei a encontrar mercadista que dizia assim, viu, você lança tudo no sistema? Lanço tudo. Que maravilha, tira aí um relatório para eu dar uma olhadinha. Eu olhei, eu não estou vendo aqui folha. Como é que está os pagamentos dos funcionários? Ah, não, é que a folha eu não lanço. Não, mas você não lança tudo? Não, mas a folha eu não lanço. Não, lança tudo. Vamos dar uma olhadinha. Lançou tudo. Escuta, eu estou olhando aqui e eu não consegui detectar aqui como é que você pagou isso daqui. Eu estou vendo as contas que você tem que pagar, mas eu não estou vendo as baixas, os pagamentos. Ah, não precisa, eu pago tudo no dia mesmo, então eu acabo não fazendo a baixa. Não, espera um pouquinho. Mas você paga tudo com o dinheiro que está na conta do banco? Com qual banco? Não, tem coisa que eu pago em dinheiro, tem coisa que eu pago com a conta do banco. Mas como que você vai saber se você não registra? Você quer matar a sua contabilidade, porque ela nunca mais vai acertar isso, não adivinha.
Então, as pessoas, às vezes, falta entendimento das práticas mais simples do financeiro. Eu brinco, é um arroz e feijãozinho, mas se ele for bem feitinho, você está pronto para ir para o lucro real. Você precisa lançar todas as suas contas, você precisa registrar as baixas, quer dizer, eu paguei, diz de como que você pagou, eu paguei com dinheiro de tal banco, de tal conta, ou paguei com dinheiro, com dinheiro mesmo, espécie. Você precisa registrar o que você vai fazer. Você precisa conseguir os documentos das suas compras, documentos das suas despesas. Se você fizer isso e tiver o hábito de organizar isso todo mês, você já está, muito provavelmente, esse varejista que perguntou de 200 a 300, se ele tiver esse nível de organização, que não tem nada de especial, né, é só o básico, ele já seria capaz de poder pensar, de considerar a dar um próximo passo, ou lucro real, ou lucro presumido, dependendo das margens dele. Excelente. A gente está chegando no final. Queria aproveitar e deixar aberto para vocês, para quem esteja do outro lado, em qualquer momento aí, pequeno, médio, grande, porque os grandes também, por mais que a gente observe, o grande ele tem um grupo de contadores à disposição, porque tem a questão do financeiro deles, impacta em números altos. O pequeno e o médio muitas vezes não tem isso, eles vão como vai a corrente. Então, só descobre que tem que investir em contabilidade quando vem lá uma como é que se diz, notificação, uma autuação, né? E aí começa a ver que o que deixou para trás não valeu a pena. Tem alguma experiência que tu possa dizer, olha, vamos se organizar, vale a pena? A gestão, como muito se falou aqui no nosso evento de 30 horas, a gestão faz toda a diferença para você crescer. Se não tem gestão, você fica parado. Se você não sai para conhecer o seu colega, o seu supermercadista do lado, você fica parado, tem que trocar a experiência. Eu gostaria de dar um recadinho assim, porque assim, eu converso muito abertamente com os meus clientes. E eles, às vezes, eu falo as verdades e eles sabem que dói, mas é pro bem, né? É que tem nem gente médico. Que não está preparado para ouvir toda a verdade, né? Então, mas assim, é tete a tete. Então, eu digo assim, confie, né, no seu contador, leve para ele todas as informações necessárias quando te pedir, porque isso vai ser fundamental para realmente você evoluir. Porque não adianta você querer dar em doses homeopáticas para o teu contador, porque o fisco, quando estamos falando de documento fiscal, documentos hoje é tudo digital, o fisco já sabe mais da tua vida do que você propriamente, daqui a pouco, ali na operação. Então, assim, conte para o teu contador tudo que realmente está se passando, está confundindo a pessoa física com a pessoa jurídica. A gente tem um fator bem importante que está entrando agora, que é o Pix. Então, você imagina, daqui a um tempo, não sei se 1 ano, 2 anos, talvez menos, vai acabar o dinheiro. Imagina, né, a moeda circulante, imagino, né, já estou pensando lá no futuro. Imagina se você continuar com essa mentalidade de ficar escondendo algumas coisas, ou achar que talvez você não vai conseguir sobreviver de outra forma, sem ter um olhar mais apurado para que você possa criar estratégias para que isso seja possível. Como que você vai sobreviver se daqui a pouco virar essa tributação, essa reforma tributária, do dia para a noite, assim, né, de um ano para o outro, e for tudo cobrado na fonte? Como que será que esse empresário vai se encontrar? Então, eu falo muito abertamente isso para os meus clientes, para eles realmente acordarem assim e realmente entenderem que se você começar a criar estratégias agora e você vê que é possível repassar isso de uma forma mais tranquila e você conseguir encaixar todos os teus custos dentro da tua operação, dentro do que você vende, vai ser muito mais suave, mais tranquilo, e vai ser sustentável esse crescimento. Então, eu sempre trago ele muito para essa realidade, assim, que a reforma tributária está aí, né? O pessoal está para mudar várias situações e a gente tem que estar com várias estratégias alinhadas para não sofrer um impacto grande. E vai diferenciar bastante os organizados e os desorganizados. Sim. E a oportunidade está para todos. A prova é vocês, de Super Oliveira, outros tantos supermercadistas que estavam aqui, buscando, se qualificando, crescendo, porque até a gente teve uma palestra anterior, até aproveitando, que falava dos barcos, barco à vela. Eu achei bem interessante. Diz que o barco à vela são todos muito parecidos. Só que o vento é igual, a vela é igual, o mar é igual, só que um se destaca, um vai para frente, outro não. O outro não ganha. E é o que faz a equipe, é a gestão, é a turma que está junto dentro do barco, né? A equipe. E tu, Fabrício, por favor, tuas considerações finais. Eu creio que se a gente pudesse dizer, instigar alguma coisa, seria não só se organize, mas sim, busque se organizar,
fala a verdade, explica, se exponha para o profissional que está com você. Agora, não aceite mais uma contabilidade que seja uma contabilidade feita para o fisco. A contabilidade não é para o fisco, ela não é funcionária do fisco, ela não nasceu, contabilidade não passou a existir para atender exigências de tributação. Ela existiu da época do pastorzinho de ovelha, que para cada ovelhinha que nascia colocavam uma pedrinha num saquinho. Era o inventário dele, né? Contabilidade ele nasceu para gestão. Então, se eu puder dizer, eu diria, use a sua contabilidade. Estimule o seu contador, não aceite um profissional que não contribua para a gestão do seu negócio, para traduzir aqueles indicadores para a sua operação, para transformar uma série de números que estão nos seus demonstrativos em decisão, para transformar em direção, em orientação, para que você possa responder às suas dúvidas, não mais baseado no seu feeling, baseado naquilo que você acha ou na sua experiência anterior, mas baseado nos seus dados reais, nos seus números reais, porque nisso você vai diminuir drasticamente a chance de erro, você vai diminuir drasticamente o imponderável. Pouca coisa é tão imponderável assim, você consegue prever muita coisa. Hoje em dia você consegue prever demanda, você consegue prever qual vai ser a demanda item a item dos seus produtos, você consegue antever qual a sua necessidade de estoque, você consegue antever sua capacidade de pagamento, ciclo financeiro, ciclo operacional. Tem tantas coisas que você já poderia se preparar baseado nos seus números, que você tornaria a sua viagem muito mais tranquila. Você faz a sua viagem ser muito mais assertiva do que se você quiser tocar abrindo a sua loja e deixando ver o que o dia me reserva, né? Muitas pessoas fazem isso. Eu começo, vou trabalhar e o que o dia me reserva? Vou receber os vendedores, eu vou receber os repositores e vou resolver os problemas que o dia me reservou. Mas isso é muito limitante, né? Você pode ter uma vida muito mais tranquila se você souber onde você quer chegar e souber ler os números, os indicadores, para que eles digam o que fazer para conseguir chegar onde você traçou. Muito obrigado. E é importante também sempre se atualizar. Como a Varlete comentou, tem que estar sempre atento, olhar a tudo que está à disposição. Vocês, empresários também, daqui a pouco, tem que consultar. Vamos lá, tem informação à disposição e sempre buscar informações confiáveis. A gente tem aqui no nosso evento uma característica de sempre pesquisar que a gente traz para cá. Aqui a Varlete, aqui uma contadora que tem um supermercado, são 5 supermercados atuantes, participativos, em crescimento. Temos aqui o Fabrício, da Mix Fiscal, uma empresa de 20 anos, 140 colaboradores, atendendo o Brasil inteiro, buscando entregando essas informações de classificação fiscal, recuperação, isso tudo que está à disposição de vocês, de qualquer parte do Brasil. Então, muito obrigado que vocês estão conosco, muito obrigado, Fabrício, muito obrigado, Varlete, espero que vocês estejam gostando daqui, aqui o palco da Expo Supermercados é para vocês. Supermercadistas, especialistas e fornecedores. Tudo que for relevante é muito bem-vindo para nós. Ficamos felizes com a sua audiência. Vamos agora entrar com um bloco dos nossos patrocinadores, que, afinal, é graças aos nossos patrocinadores que nós temos condições de estar nesse ambiente, onde você está recebendo essa transmissão ao vivo, com áudio de qualidade, vídeo de qualidade. Temos aqui o nosso cenário, aqui, que a gente está buscando sempre, a cada edição, alterar, melhorar para vocês. Muito obrigado e logo mais continuamos com a nossa programação ao vivo. Uma das grandes dificuldades do setor varejista é a aplicação correta do NCM, tanto nas notas de entrada quanto nas notas de saída. Veja só esse exemplo. Uma indústria fabrica um produto, podemos usar como exemplo o biscoito recheado. Então a indústria utiliza os insumos para fabricar o biscoito, a indústria pega créditos sobre todos esses insumos e ela vende para o distribuidor, sendo tributado na saída com base no ICMS. O distribuidor então compra e vai tomar direito ao crédito em cima desse imposto. E o produto chega até o varejo com o mesmo NCM, com todo o fluxo de NCM funcionando. Esse é um cenário correto em que toda a cadeia do NCM foi usada de forma certa. Agora nós vamos te explicar como funciona quando um NCM é informado errado.
A indústria, então, está fabricando um biscoito recheado, mas na verdade ela vende com o NCM de um biscoito amanteigado. O distribuidor compra o produto com o NCM errado e não corrige essa nota. E essa nota, então, chega até o varejista com o NCM errado. E agora, o que o varejista deve fazer quando encontrar o produto com o NCM errado? Ele deve devolver a nota? Corrigir a nota? O sofisticado mesmo é reunir quem a gente mais gosta ao redor da mesa. E se for com uma Stella, melhor ainda, né? Stella Artois, sofisticadamente simples. Aprecie com moderação. Hoje a Ouro Verde é uma empresa Brookfield, um grupo global que investe e acredita no futuro. Com mais de 21 mil veículos, estamos prontos para lhe atender, da locação à operação total das frotas e equipamentos. Negócios no mundo inteiro já têm adotado a locação como solução para redução de custos e aumento de produtividade. Leve também esse benefício para a sua empresa. Libere seu capital, invista em seu negócio. Deixe que nós investimos em sua frota. Home baking igual a cozinhar em casa. Novos hábitos vêm transformando a rotina das famílias e cozinhar em casa está em alta. Neste contexto, a busca por receitas cresceu mais de 50% e esse é um hábito que veio para ficar. E o chocolate, uma paixão nacional, lidera as receitas de sobremesas. São muitos estilos de cozinhar, muitas habilidades e algumas vezes nem tanto. O importante é que o ato de cozinhar reforça os laços familiares, traz felicidade, diversão e, para muitos, é um ótimo passatempo. Nestlé Dois Frades e Garoto, presentes em muitas receitas, sempre fizeram parte da vida dos nossos consumidores, oferecendo produtos de alta qualidade e tornando as receitas ainda mais especiais. Além dos tradicionais chocolates em pós e as famosas coberturas, recentemente lançamos as gotas forneáveis, gotas que não derretem no forno, que agora vêm em novas embalagens, ainda mais atrativas no ponto de venda e para o nosso consumidor. E as oportunidades são muitas! Nos últimos meses, vimos a nossa venda em home baking crescer 27%. Acompanhando esse crescimento e o aumento do consumo, vamos oferecer ao nosso consumidor mais opções para que eles diversifiquem suas receitas e tenham novas experiências ao cozinhar em casa. Com os novos lançamentos, são 14 itens para incrementar nossa linha Home Baking. Pó. A linha Pó ainda mais completa. O Pó 70% chegou tanto para a marca Dois Frades quanto para Garoto. Cobertura 300 gramas. Pensando nas famílias que buscam receitas com menos porções, trazemos as coberturas 300 gramas nos sabores ao leite, branco e uma especial amargo 47% cacau. Cobertura 500 gramas. E para as grandes receitas, Nestlé Dois Frades não poderia ficar de fora, complementando sua linha de 500 gramas com branco, meio amargo e blend. Garoto também reforça a linha com o item que faltava, sua blend. E assim, nossa gôndola de home baking está completa. E para uma execução perfeita, precisamos nos atentar às regras de ouro. Itens não devem ser expostos no corredor de chocolates, e sim no corredor de misturas para sobremesas. Vamos montar paredões de home baking
para mostrar toda a nossa força no ponto de venda. Agora, cozinhar em casa com Nestlé 2 Frades e Garoto está ainda mais divertido e saboroso. Contamos com você para levar esses produtos para a gôndola e aos nossos consumidores.